Dinemar Alencar é um vereador aqui da nossa Câmara Municipal de Cuiabá, um amigo já de muitos anos, e ele me mandou um WhatsApp mostrando-se muito preocupado com uma votação sobre os planos de educação municipal que deve ocorrer até o dia 24 próximo. E a preocupação dele é que o texto está dizendo que deve ser inserida a palavra gênero nos planos de educação dos municípios. E a inserção da palavra gênero significa tirar, por exemplo, dos banheiros as placas que indicam que aquele banheiro é masculino e aquele outro é feminino. A inserção da ideia do gênero significa acabar com algumas festividades que estão presentes dentro da nossa estrutura social já há muitos anos, como por exemplo, Dia de Pai e Dia de Mãe. Nesse conceito de inserção de gênero, na perspectiva daqueles que defendem isto, a ideia de pai e de mãe seria uma ideia preconceitualizada, porque quem escolhe ser pai e ser mãe não é o sexo definido com o qual o indivíduo nasce, mas a capacidade de escolha que esse mesmo indivíduo fará no futuro, se ele entender, sendo homem, que é mulher, ou se entender que sendo mulher pode ser homem. Então esse é um texto do Jean Williams, advogado juntamente pela Érica Cocai, um do PSOL na época e o outro do PT, com a finalidade de destruir o significado de família dentro das estruturas da construção da nossa própria sociedade. E isso tem levado esse nosso irmão Dilemário à preocupação como vereador, porque se os vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá votarem esse projeto de lei ou votarem esses planos de educação municipal com esta palavra inserida no seu contexto, nós teremos uma completa destituição da realidade formal de uma família, inclusive de como ela formou toda a sociedade à sua volta. Eles são preconceituosos, aqueles que defendem uma outra ideia de família, porque eles querem impor goela abaixo aquilo que eles idealizam e aquilo que eles pensam. Esta lei, na verdade, proposta por Jean Williams, é uma lei chamada 5002. E se vocês tiverem oportunidade de ler, é só digitar aí no Google que vocês vão encontrar, vocês verão que eles, inclusive, passando esse projeto, o SUS vai ter que pagar cirurgias para mudança de sexo. O SUS vai ter que oferecer gratuitamente hormônios para que as pessoas que tenham mudado de sexo ou queiram mudar de sexo possam ter transformações corporais de uma forma muito mais estupenda, mais rápida. Neste projeto de lei do Jean Williams e da Érica Cocai, existe também a perspectiva de que quando a criança nasce, sendo macho ou fêmea, isso não deve ser discriminado na sua certidão de nascimento. Sabe por quê? Porque quando ele fizer 18 anos e então estiver definido a respeito daquilo que ele acha ser o correto para a sua vida, ele é que terá a escolha de optar o que ele é. Ora, ninguém muda XX e XY. Os cromossomos são imutáveis. Nem mesmo as cirurgias podem mudar essa perspectiva. O indivíduo que nasce homem é homem. A pessoa que nasce do sexo feminino é feminino. A deturpação do pecado no coração do homem é que o tem levado a isto. Ele não pode realmente ser visto como um texto de doença, porque isso não é doença. Isso é perversão moral. Isso afeta profundamente os princípios escriturísticos. Princípios estes que Jean Williams e Érica Cocai têm na sua consciência e no seu coração, mas que de certa forma tentam banir do seu coração o significado de vida a partir da própria intervenção de Deus neles. É só lermos Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, e nós veremos que a ideia não é simplesmente de supressão da verdade. A ideia é que o conhecimento é verdadeiro.
porque Deus impactou o coração do homem com as suas verdades, seja ele homem ímpio ou sejam os próprios demônios. E quando eles professam a veracidade dos fatos, eles professam a veracidade dos fatos dentro da perspectiva da revelação do próprio Deus. Portanto, no coração do Jean Williams, ele sabe que isso é rebeldia contra Deus. E agora o que ele quer colocar é uma sociedade em polvoroço. Ora, ter que argumentar com vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá que eles precisam, entendendo a importância da decência, do decoro e da integridade da família, votar contra uma lei dessa seria algo absurdo. Absurdo do ponto de vista do entendimento daquilo que o indivíduo é e significa dentro da sociedade. Mas eu estou aqui fazendo esse apelo e quero que esse apelo seja feito, e quem quiser divulgar este vídeo que divulgue, para que os vereadores que foram votados, muitos deles pela própria comunidade evangélica, que chega hoje no seu montante a 50 milhões de cristãos evangélicos nesse país, possa parar um pouquinho para refletir nas grandes bobagens que farão se derem apoio a uma proposta tão antibíblica, antissocial como esta. Todos nós sabemos que, de acordo com as Escrituras, nós viemos de Adão e Eva. Quando o mundo foi destruído por causa dessa luxúria perversa e imoral que beira as nossas esquinas, que entra nas nossas casas, fruto de uma percepção da própria imoralidade, de uma prática luxuriante. Depois do dilúvio, as Escrituras Sagradas ensinam que Deus reconstrói o mundo a partir de Noé e da sua família. Se só tivessem 2 homens, se só tivessem 2 mulheres, o mundo já teria acabado há muito tempo. E Jean Williams vem com essa proposta indecente, anticristã, profundamente antibíblica e ao mesmo tempo antissocial. E nós nos preocupamos com a possibilidade do medo dessas coisas serem votadas. Por favor, gente, em que país nós estamos? Qual que é a base da nossa moralidade, dos nossos princípios? Está na hora da gente reavaliar isso, pôr um ponto final nessa bobagem toda, para que as nossas famílias não sejam tão deturpadas e ao mesmo tempo confrontadas nos seus valores morais por gente tão má, por gente que não tem percebido a relevância da história a partir da heterossexualidade. Se o Jean Williams quer defender a sua homossexualidade e a Érica Cocai quer a mesma coisa, ou se a Marta Suplicy estão preocupados ou não com esse tipo de perspectiva, é problema deles. Uma coisa é fato, nós temos que defender a heterossexualidade também, porque ela mostra o desenvolvimento da cultura e da sociedade como um todo. Portanto, esse vídeo aqui não é preconceituoso, desamoroso e rancoroso contra gente que é homossexual ou a favor desse tipo de pensamento, mas sim uma perspectiva de gente que teme a Deus, que ama a Deus e que é capaz de travar diálogos com gente que pensa de forma diferente e não querer pôr por goela abaixo aquilo que é a ideologia de vocês. Por favor, vereadores, vejam se não façam bobagens dentro dessa estrutura política tão corrompida que nós estamos vivendo hoje. E que Deus nos dê graça de nós podermos caminhar dentro de uma sociedade que aprenda que existe certo e errado com base na perspectiva da própria revelação do conhecimento que nós encontramos em Deus e na sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós.